Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje abordando a relação das crianças com os animaizinhos de estimação. Olha, gente, e tem animais que não são nem tão pequenos, porém igualmente dóceis e que podem auxiliar, inclusive, na reabilitação de crianças, é isso mesmo. Eu estou falando da ecoterapia que a gente vai conhecer na nossa reportagem. Veja aí. A ecoterapia, também chamada de hipoterapia, é um tipo de tratamento com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. É um tipo de terapia onde há uma interação ou uma atuação interdisciplinar. Então tem o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o psicopedagogo. A idade ideal para começar esse tipo de tratamento é a partir dos 3 anos. A criança tem que passar por algumas avaliações médicas. Nós damos uma avaliação médica, damos o formulário para existir essa avaliação médica. Então, eles levam ao médico que acompanha, geralmente o neurologista, e ele preenche. Aí, de posse dessa avaliação, aí é marcado aqui na ASPEC as avaliações e a entrevista com o assistente social, primeiramente, e depois a avaliação com o fisioterapeuta, o psicólogo, o fonoaudiólogo e o psicopedagogo. Cada aula na ecoterapia dura 30 minutos e, segundo Letícia, é nítida a melhora que os pacientes apresentam quando são submetidos a esse tipo de tratamento. A gente percebe como eles aprendem essa rotina e se adaptam, né? Claro que futuramente a gente precisa sair dessa rotina inicial e desenvolvendo ou colocando novas atividades. Também tem praticantes aqui que já vêm com as rotinas, pode ser até contraditório, mas não é. A gente precisa também quebrar essas rotinas que eles trazem. Agora a gente vai continuar o nosso bate-papo com a doutora Marcele Rodrigues, que está aqui conosco. Doutora Marcele, as crianças elas podem se apegar excessivamente aos animais? Como é que os pais devem conduzir essa relação? Geralmente tem algumas crianças que ficam muito dependentes, né, do contato com o animal, né? É os pais estabelecerem limites e regras, né? Existem uns momentos para a criança fazer as atividades dela sem o animal por perto, e existem os momentos que ela vai ter essas atividades junto com o animalzinho, que é os momentos livres, que são os momentos de brincadeira, né? Enquanto a criança precisa estudar ou precisa se alimentar, né? Esses momentos podem ser colocados em separado, né? E isso tudo tem que ser bem explicado para a criança. Muitas vezes os pais acabam, quando a criança se apega bastante ao animal, os pais acabam até usando aquele animal em alguns momentos como escudo para um castigo. Por exemplo, a criança fez uma coisa de errado, alguma coisa errada, olha, você não vai mais brincar com o seu cachorro por 3 dias. Uhum. Esse tipo de castigo, levando em consideração que o cachorro acaba sendo da família, esse tipo de castigo pode ser utilizado? Eu acredito que não seja o mais ideal, porque a gente não penaliza só a criança, a gente penaliza o animal também. Que a acaba criança sofrendo. Vai sofrer, sabendo também que pelas atitudes dela, outros vão sofrer também, né? Então isso pode gerar um grande problema. O que a gente pode tirar das crianças são coisas, né? Mas pessoas, os animaizinhos com quem ela convive, né, que também vão ser penalizados, eu não acho uma boa ideia. Como você disse, você não vai mais ver sua avó, né? Se a criança adora ir para a casa da avó e eu quero penalizar ela dizendo que ela não vai mais ver a avó dela, né? Então, assim, não que a avó equivale ao animal, mas são relações diferentes, mas, querendo ou não, você vai penalizar os dois, né? E a criança vai se sentir responsável não só pela penalidade dela, mas pela penalidade do animalzinho, que também vai sofrer com a falta do carinho, com a falta do contato com a criança. Até porque, né, a gente observa que com o convívio com as crianças, os animais acabam se apegando bastante também às crianças, porque elas brincam mais que o adulto, né? Com certeza, então, dão mais atenção. Também, eles têm também algo de criança muito próximo a eles. Dizem que os animais conseguem alcançar até a idade de uma criança de 6 anos, mentalmente falando. Né? Então, eles vão ser para sempre uma criança de 6 anos.
anos, mesmo quando estiverem idosos, né? Então, eles vão ter sempre aquela energia, aquela alegria, né? Aquela disposição em brincar e vão sempre querer muita atenção. Às vezes até mais do que as pessoas, eles querem muita atenção porque eles estão num ambiente onde todo mundo ali é como se fosse a matilha deles, né? Então, algum líder tem ali. Então, eles veem todos os seres humanos da família como pessoas responsáveis pela sobrevivência dele e ele tenta também suprir essas necessidades, né? Que seja com carinho, com a brincadeira, com algum tipo de agrado. Doutora Marcele, em relação à perda, a gente sabe que você falou que os animais eles têm podem atingir uma idade mental de 6 anos de idade, por exemplo, porém a idade cronológica, a idade deles acaba sendo muito curta, né? Tem animais que vivem 10 anos, enfim, e por aí vai. E muitas vezes a morte ocorre até muito antes dessa idade, né? E aí as crianças podem ficar diante do sentimento da perda, que é um sentimento extremamente complexo. Verdade. Como lidar com a situação dessa? Assim, a importância do animal nessa fase também é muito crucial, porque é o momento que a criança vai aprender sobre o ciclo de vida e morte, né? Então, quando a gente perde um animalzinho na família, né, a gente pode tentar amenizar, né? Explicar para a criança que o animalzinho adoeceu e que ele foi, né, para o céu dos cachorrinhos, para o céu dos gatinhos. Nunca tentar esconder isso delas, porque isso é um pouco de superproteção. Então, a criança está ali para aprender justamente o que é vida, o que é morte, né? E ela, a partir daí, vai começar a entender quando ela vê que o animalzinho dela se foi, que ela faz toda aquela despedida, né? Tudo aquilo. Então, vale a pena fazer realmente uma despedida, digamos, um ritual ali, explicando? Explicar para a criança, fazer... Depende de cada família, né? Explicar, olha, seu animalzinho, geralmente alguns morrem na própria clínica veterinária, não tem como trazer para casa, né? Explicar que o animalzinho não vai mais voltar, que ele adoeceu, que ele foi, né, para a moradinha dele, né, onde ele vai ser muito feliz. E explicar, a criança vai viver esse luto, que é uma forma complexa para a criança, realmente é muito complicado, mas ela precisa disso para compreender e crescer tendo essa noção do que é vida, do que é morte, porque ela vai também perder pessoas no futuro, né? E isso é inevitável, não tem como a gente esconder isso delas, né? Dizer que o cachorrinho foi embora, que o cachorrinho sumiu. Um dia ela vai descobrir que o cachorrinho morreu quando ela for maior, né? Isso pode gerar um desconforto, né? Que é uma experiência bastante dolorosa, mas a gente enxergando por um outro ângulo, pode ser uma experiência que auxilie muito na evolução da criança enquanto ser humano, porque muitas vezes, eu tiro por mim, eu vim estar diante da morte de alguém da minha família quando eu já era muito moça. Então, a criança, ela passa a ter uma outra noção desde cedo. Acho que talvez isso seja uma experiência até interessante de acordo com o ponto de vista. De crescimento, né? De crescimento, de maturação, né? E ela pode levar para os próximos bichinhos dela um cuidado maior, né? Será que ela se fortalece um pouco ou ela fica fragilizada? Depende de como a família conduzir, depende dos traços de personalidade que a criança já está desenvolvendo. Então, tudo isso tem que ser observado. A família tem que entender o perfil da criança e tentar tocar no assunto da forma mais delicada e leve possível, né? Não chegar, morreu, foi enterrado e acabou. Né? Não, olha, aconteceu isso, lembra que ela estava sem comer, que estava de tal forma, a gente foi no médico, mas ela não resistiu, e aí ela foi para o céu dos cachorrinhos, para o céu dos gatinhos, né? E tá lá, voltou, foi encontrar com a mãe dela, enfim, a gente faz uma historinha, né, para confortar a criança, e quando ela crescer, ela vai saber que sentiu a dor da morte do animal e vai entender que essa foi uma historiazinha para amenizar a situação. Mas a gente vê também que alguns pais tentam proteger os filhos, você falou que talvez nem seja a melhor das formas, e quando o animalzinho morre, muitas vezes os pais já buscam um outro, até muito semelhante, para, digamos, substituir e fazer com que a criança não perceba aquela troca. Porém, a criança, muitas vezes, é bem mais esperta do que os pais imaginam. E a comportamento é outro, né? Acabam percebendo pela diferença de comportamento do animal. Né? O animal vai ter um cheiro diferente, vai ter um comportamento diferente, né? Então, a criança vai perceber que não é o animal. E isso é uma forma de... A criança não vai crescer muito com isso, né? Você vai poupar ela de uma dor. Engana um pouco também. Por algum tempo, mas ela vai perceber que não é o bichinho dela. A gente vê muito em filme, né? O peixinho morreu, a gente vai e bota outro peixinho igual, né?
para substituir. Mas quando a gente se trata de um animal que tem mais interação, como um gato, como um cachorro, a criança vai perceber que não é o mesmo bichinho que ela. Então, eu acho muito mais sensato a gente preparar a criança para esse momento e não substituir o animal, né? Mas preparar a criança para ter um novo amiguinho quando ela estiver pronta. Né? Quando ela sentir que é o momento, quando ela sentir que agora ela pode dar amor a outro bichinho, um bichinho diferente, que não é o mesmo que ela tinha antes, mas que é um novo bichinho, vamos adotar, vamos cuidar dele. Então, já é uma nova forma de você fazer ela crescer. Ela vai aprender a mudar, ela vai aprender que existem mudanças na vida dela e que essas mudanças são importantes. E existem outros, né, para serem amados também por ela. E aí é uma renovação, né? Acredito que na criança, da mesma forma que ela vai vivenciar aquele luto que você falou que é importante que ela vivencie, na hora de escolher um outro animalzinho, talvez na hora que os pais ofereçam a possibilidade, elas nem se agradem muito, mas aí quando vão enxergando os outros animais tão fofos, tão carentes, elas vão se entregando também, porque a criança é tão pura, né? Tão pura que vai se deixando conduzir pela situação. Quando ela realmente gosta e ela estiver preparada, ela vai dizer, não, agora eu quero ver, agora eu quero outro animalzinho, né? E pode se apaixonar igualmente. Da mesma forma. Adotar o mesmo nome seria legal ou é bom não Eu geralmente acho melhor, como é renovação, né, a gente mudar o nome também. São tantos nomes de opção, né? Então, a gente botar um nome diferente. Tem gente que gosta de usar o mesmo nome, vai ficando na lembrança, a gente vai comparar aquele animalzinho com outro, né? Então, é sempre bom mudar o nome, né? Já que é um animal diferente, já que é outra coisa, né? Então, eu acho interessante a mudança do nome, porque é a renovação de toda forma, né? É uma mudança na vida da criança. Mas acontece, além da perda pela morte, às vezes a família quer se desfazer do animal, seja porque o animal é muito trabalhoso, seja porque acha que a criança já não está se comportando bem em relação àquele animal, enfim, quer se livrar daquele animal. Porém, a criança é muito apegada. E aí, o que fazer? Que decisão tomar? A decisão mais plausível é procurar uma adoção responsável, uma pessoa de confiança que queira ficar com o animal e seja quais forem os motivos que levaram a pessoa a ter esse animal e, enfim, não deu certo, continuar com ele mais tempo, poder proporcionar à criança visitas a esse animal de vez em quando, né? Olha, a gente não tem tempo para cuidar, nossa casa não tem espaço, o animal está muito triste, está sozinho, a gente está trabalhando o dia todo, enfim, seja qual o motivo for. Então, procurar uma pessoa que adote, uma pessoa de confiança, uma pessoa que se responsabilize pela saúde, tudo que já foi dado para esse animal e proporcionar à criança visitas uma vez ao mês, a cada 15 dias, para que ela possa ver o bichinho e saber que ele está bem. Então, aí já seria uma forma de amenizar aquela perda drástica. Aquela saída, né? Essa separação. Mas, então, os pais também devem repensar nessa possibilidade. É importante não... É muito importante pensar nisso, né? Vamos ver se todas as opções, se todas as foram esgotadas para a gente poder trabalhar, poder continuar com esse animal em casa, né? Porque quando a gente adota, foi como eu falei, a gente tem que pesar tudo, a gente tem que pesar nossas condições financeiras, o nosso espaço, a nossa disponibilidade de cuidar desse animal, né? E, além de tudo, lembrar dos benefícios que vai trazer para a criança, né? Não só a questão da afetividade, mas uma consciência ecológica mais real, mais visível, né? Não é uma criança que vai estar vendo na televisão que a gente tem que proteger o meio ambiente. Ela tem uma parte do ecossistema que é diferente dos humanos lá com ela e ela vai poder desenvolver essa consciência ambiental dentro de casa, né? Dentro da família. Então, vamos pesar tudo, né? Vamos ver se realmente não tem outra alternativa, né? Nem que seja deixar o animal mais tempo em casa e deixar na casa do avô, de repente. Justamente, como a gente dá para a avó, dá para a tia lá, né? Então fica mais próximo da criança e ela vai continuar tendo esse contato com o animal. Marcele, em relação, você falou que é importante que o animal traz isso, né, para a criança, proporciona o contato com a natureza. O animal é um pedacinho da natureza, né? Dentro de casa. E, por exemplo, o contato com o zoológico seria, por exemplo, talvez não igualmente especial quanto com um animalzinho dentro de casa, mas é uma experiência interessante também para as crianças? É uma experiência para fazer, como é que eu posso suprir algumas curiosidades que a criança tem, né? Tem crianças que nunca vão ver na vida um leão de verdade, né? Porque não tem como levar para casa. Então, é a oportunidade dela ver ao vivo, pessoalmente, né? Então, eu acho uma experiência válida, mas sempre tendo cuidado, né? Lembrando que aqueles animais ali não são animais domesticáveis,
que o lugar deles é na natureza, né? Não, eles estão ali por algum motivo, né? Para mostra, porque não podem mais conviver na natureza. E a forma que a criança tem de ver. Outra opção também seria os sítios, as fazendas também, que também tem uma variedade de animais que nem sempre a gente pode ter em casa, né? Então também seria um ambiente até mais calmo, mais tranquilo, onde elas poderiam interagir com os animais, já que os animais não estão presos, né? Então é uma ótima opção também para essas crianças interagirem. Ter contato, né, com os animais. Ok, Marcele, obrigada pela entrevista. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante, afinal de contas, né? A gente observa até uma coisa muito comum hoje em dia. As famílias estão cada vez mais querendo animais, né? Estão até diminuindo um pouco o número de filhos e abraçando ainda mais a questão de ter um animal em casa, né? Então esse é um tema bastante presente hoje nas famílias brasileiras. É verdade, está havendo uma consciência maior, né, com relação à adoção, aos maltratos e abandonos de animais, né? Então as pessoas estão se conscientizando mais e procurando a adoção, procurando dar oportunidade para esses animais dentro da sua família, né? E, em contrapartida, a gente evolui nossas crianças também, né? Não só cognitivamente, intelectualmente e afetivamente, né? Pois é uma troca. Com Acaba certeza. sendo uma troca. Obrigada mais uma vez pela participação. A você de casa, muito obrigada pela companhia. E não esqueça que semana que vem tem mais programa Primeiros Passos. Até lá!